Olá, pessoal. Temos aqui na tela algumas questões de Enem para comentarmos, pensarmos, refletirmos e estar respondendo. A primeira delas aqui, do Enem de 2015. Suponha que homens, numa morada subterrânea, em forma de caverna, cuja entrada aberta à luz se estende sobre todo o comprimento da fachada. Eles estão lá desde a infância, as pernas e o pescoço presos por correntes, de tal sorte que não podem trocar de lugar e só podem olhar para a frente, pois os grilhões os impedem de voltar a cabeça. A luz de uma fogueira acesa ao longe, numa elevada do terreno, brilha por detrás deles. Entre a fogueira e os prisioneiros há um caminho ascendente. Ao longo do caminho, imagine um pequeno muro, semelhante aos tapumes que os manipuladores de marionetes armam entre eles e o público e sobre os quais exibem seus prestígios. Então vamos aqui a uma imagem que a gente vai poder pensar melhor. Então, é mais ou menos essa imagem que o Platão está escrevendo lá no livro da República. Né? É uma forma criativa que ele usa, uma comparação, para que a gente possa entender o que ele pensa. Então aqui tem os prisioneiros que estão aqui tem a visão dele, desses prisioneiros, aqui tem as sombras, então eles estão contemplando as sombras. Aqui está o fogo e aqui fora está o sol. Aí tem um deles que se desprende ali e ao invés dele ficar nas sombras, ele caminha para cá, para a saída. E aí ele descobre que aquele mundo que ele vivia ali era apenas a aparência da realidade que estava aqui no sol, aqui fora. Então, aí Platão está fazendo a distinção entre o conhecimento sensível, que é aquele conhecimento que nós temos, olha, pela visão, pela audição, pelo tato, que para ele não passa de aparência, porque o verdadeiro conhecimento nós só chegamos pelo pensamento, pela razão. Por isso ele diz, aqui está o mundo original, aqui está as sombras. Então esse mundo que nós vivemos na visão do Platão é um mundo ilusório, passageiro, e aqui o mundo da luz que nós chegamos pelo pensamento. E veja que é um caminho árduo para sair dali, e entre todos apenas um sai. Voltando para a questão. Então temos aqui a história, né? Ali vimos a imagem para a gente poder imaginar melhor essa história do Platão. E vamos ver qual que é a pergunta. Então, essa narrativa de Platão é uma importante manifestação cultural do pensamento grego antigo, cuja ideia central manifesta, então vamos ver cada uma aqui. Caráter antropológico descrevendo as origens do homem primitivo. Não é isso que está buscando nessa história. Ele não está querendo saber se o homem morava nas cavernas, não é esse sentido. É um sentido figurado que ele está usando. Sistema penal da época, criticando o sistema carcerário da sociedade ateniense. Também não estava preocupado com isso. C. Vida cultural e artística expressa por dramaturgos trágicos e cômicos gregos. Também podemos eliminar essa. Sistema político elitista provindo do surgimento da polis é cidade, e da democracia ateniense. Também não. Então o que nos resta? A teoria do conhecimento expondo a passagem do mundo ilusório, que é o mundo das aparências, para o mundo das ideias. Então ele está fazendo a distinção entre duas formas de conhecer. Uma que é aquela que nós chegamos através dos nossos 5 sentidos, que muito nos engana, segundo Platão, e aquele conhecimento que nós chegamos pela razão. Tá? Nós chegamos pela razão, esse é o verdadeiro conhecimento. Tá? Então, vamos até pôr aqui uma cor, né, vermelha, mostrando
Então, o que ele está querendo mostrar é as duas formas de conhecimento. Se nós ficarmos apenas nas aparências daquilo que aparece para nós, pelos nossos sentidos, seja visão, audição, olfato, paladar, pelo nosso corpo, afinal ele diz que o nosso corpo é uma prisão da alma. Na verdade, na medida em que nós nos libertamos, então, desse mundo sensível, nós vamos tendo um conhecimento mais profundo, que vai além das aparências, e chegamos às essências. Tá? Então essa é a primeira. Temos aqui a segunda do Enem de 2015, né? Então, a filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição: a água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário determos nela e levá-la a sério? Então, a pergunta, né? Absurdo, será que é a água? Sim, e por 3 razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem a imagem e fabulação. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contida o pensamento. Tudo é um. Tá? Então aqui, se nós lembrarmos do conhecimento para os pré-socráticos, são os primeiros que procuram entender a natureza, de onde que vem a origem de todas as coisas. E aqui quem está fazendo isso, que está falando sobre a origem de tudo ser a água, é o Tales de Mileto. Tá? Então é a primeira forma racional, eles não estão, aqui quando falam não é imagem de fabulação, está dizendo que não está falando mais dos mitos, mas buscando uma origem racional para essa questão. Tá? Então, e isso quem está afirmando é o Nietzsche. Então tem 3 afirmações do Nietzsche aí. Né? O que de acordo com Nietzsche caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Então nós vamos, para não ficar muito longo esse vídeo, vamos logo para a resposta, que é a letra C. Aqui na letra C, vamos por outra corzinha. A necessidade de buscar de forma racional a causa primeira das coisas existentes. Então aí esse filósofo dos pré-socráticos é o Tales de Mileto, o primeiro filósofo da história, e está buscando uma forma racional. Hoje temos vários elementos da química, mas aqui eles tinham o conhecimento dos 4 elementos: a terra, o fogo, o ar e a água, né? Mas já tinha outros pré-socráticos que já falavam na questão do átomo, né, como sendo uma partícula não divisível, os números que também era defendido, né? Enfim, já se tinha um primeiro esboço da busca da origem da natureza, das coisas, através da razão e não através dos mitos. Uma terceira questão aqui, Enem 2015. Trasímaco estava impaciente porque Sócrates e os seus amigos presumiam que a justiça era algo real e importante. Trasímaco negava isso. Em seu entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado, apenas por terem sido ensinadas a obedecer às regras da sua sociedade. No entanto, essas regras não passavam de invenções humanas. Tá? Então, esse homem aqui, chamado Trasímaco, estava impaciente com Sócrates e ele dizia que a justiça não passava de invenção, convenção humana. O surgimento da filosofia foi a busca racional para problemas do cotidiano. O sofista era um grupo de filósofos, Trasímaco, personagem imortalizado no diálogo A República de Platão, sustentava que a correlação entre justiça e ética é resultado de... Então vamos ver aqui a número 3, que é a letra D. Vamos pôr uma cor diferente aqui, na letra B da terceira questão. Convenções sociais resultantes de interesses humanos contingentes. Então ele dizia assim, ao contrário de Sócrates, né, que defendia que
a verdade não é uma invenção, não é uma convenção, que a verdade, o bem, a justiça existem. Esse grupo dos sofistas, eles diziam que isso dependia muito de cada um, de cada cabeça, né? Então não tinha algo certo. Então, por isso, ele, aqui na letra D, está dizendo convenções sociais resultantes de interesses humanos. Então ele dizia, depende do interesse. Se me interessar ser desonesto, vou ser desonesto e para mim vai ser honesto, tá? Então não tinha uma verdade, mas aqui na questão número 4, Enem 2014, veja que temos a imagem, aqui Platão apontando para cima e Sócrates, aliás, temos aqui o Aristóteles apontando para baixo, desculpe, aqui temos Aristóteles apontando para baixo, aqui a mão dele apontando menos, dizendo menos, e aqui e do lado tem aqui então o Platão, e o Platão apontando para cima. Então, para o Platão, para que a gente possa interpretar a realidade, a gente tem que ter um conhecimento racional, e aí a gente vai fazer uma crítica de como existe o mundo. Então a gente teria um ideal, e a partir desse ideal a gente faz o julgamento do real. Então a gente tem as ideias, a gente tem um parâmetro, como se fosse um gabarito de uma prova, e aí a gente vai comparar a realidade. Então eu tenho a imagem, a cidade bonita seria essa é a minha ideia. Aí eu vou comparar a cidade concreta e percebo, olha, isso realmente ela está boa, aqui está faltando, ali pode ser melhor. Ou quando um político, por exemplo, ele faz um projeto, um plano de governo para se candidatar, e ele vai fazer todas aquelas ideias dele e apresentar para a população. E aí a população vai ver se aquilo realmente se encaixa na realidade que eles vivem ou não. Porque ele divide o mundo em mundo das ideias, que é o mundo que nós conhecemos através do pensamento, que para ele é o mais importante, e existe o conhecimento que nós chegamos pelo nosso corpo através dos 5 sentidos, que é muito aparente e nos engana muito. O Aristóteles vai dizer que não existem 2 mundos, existe esse mundo. E nós precisamos conhecer esse mundo para que a gente possa realmente, então, ter um conhecimento mais concreto. Então, eles pensam totalmente diferente. Embora o Aristóteles, aqui que eu estou apontando aqui, ele tenha sido discípulo do Platão, ele pensa bem diferente, ele vai divergir do Platão. Enquanto o Platão aponta que nós precisamos conhecer racionalmente através do pensamento, das ideias, do exercício racional, o Aristóteles diz, não, nós precisamos ir para a prática, nós precisamos, por isso que nós precisamos de estágio, nós precisamos de experiência, olhar para esse mundo, e se nós conhecer bem esse mundo, nós vamos, já é o suficiente. Então, são 2 formas de pensar, então temos ali, no centro da imagem, aqui só tem, né, na verdade, os 2, mas aqui foi feito um quadro pelo um pintor chamado Rafaelo, onde que essa pintura se chama Escola de Atenas, e aí tem vários filósofos, e aqui temos, aqui foi feito um recorte, temos aqui o Aristóteles e temos o Platão. Então, no centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Esse é o gesto, significa que o conhecimento se encontra em instância na qual o homem descobre o quê? Então, aqui está perguntando isso. Então, para o Platão, vejam que nós falamos, né, que o Platão tem aquela imagem da caverna, que o conhecimento é você sair debaixo das ilusões, das aparências que são representadas pelas sombras no fundo da caverna, e você sai e você caminha em direção à luz. Então vamos ver. No centro da imagem, o filósofo Platão é retratado apontando para o alto. Esse gesto significa que o conhecimento se encontra em uma instância na qual o homem, então vamos ver aqui qual que é a questão número 4. A questão número 4 é a resposta à letra B. Vamos pôr uma cor aqui na letra B, vamos pôr um amarelinho aqui. Realidade inteligível
por meio do método dialético. Então, o que é método dialético? É o diálogo. Lembram-se lá quando Sócrates, né, que na verdade Sócrates nunca escreveu nada. Quem escreveu sobre Sócrates foi o Platão. E o Sócrates dizia, então, que o Platão dizia, né, relatava em suas obras, em seus diálogos, que o Sócrates ele conversava com as pessoas. Então, método dialético, diálogo. Então, ele falava e ouvia. Então, nesse diálogo, se chegava a um conhecimento melhor. Então, ao invés de alguém fazer uma palestra, alguém ditar o que é verdade, então, no diálogo, então, eu falo, eu tenho uma tese, você tem uma outra tese, e aí nós chegamos a um consenso. Então, ele defende que, a partir desse diálogo, dessa dialética, a gente vai sair apenas das aparências e vai chegar a um conhecimento inteligível. Inteligível por quê? Porque é o mundo das ideias. Não é só o mundo dos sentidos, do olfato, paladar, visão, audição. Né? Não é pelo meu corpo que eu sinto conhecimento, que eu tenho conhecimento, mas é justamente por esse diálogo eu vou me afastando desse mundo das aparências e vou subindo em direção ao mundo da luz. Então, a realidade inteligível por meio do método. Por isso que ele está apontando para cima. Na medida que eu dialogo, que eu converso, que eu exercito essa coisa da ironia, né, que o Sócrates fazia. Ele ia perguntando para as pessoas iam respondendo, elas iam descobrindo que não sabiam tudo, e aí ia fazendo parto das ideias, que era a segunda parte do método dialético, que é o parto das ideias, né, ou maiêutica em grego. Temos aqui a quinta questão. Vem aqui uma música do Chico Buarque, né? Então temos aqui uma partezinha aqui da música do Chico Buarque, que vale a pena ouvir, né? Pela qualidade musical. Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Vivem prós seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Então aqui está falando das mulheres, da importância das mulheres. Né? Lembre-se lá da Helena de Troia, toda a revolução que causou, guerra de 10 anos, muito, então então aí uns vão defender porque ela era sedutora, mas também a importância da mulher, né? Então vale a pena, né, se um momento você tiver para ouvir, mesmo que não seja o seu gosto musical, mas vale pela poesia, né? Chico Buarque é um grande músico, né? Os versos da composição remetem à condição das mulheres na Grécia Antiga, caracterizada naquela época em razão de... Então vamos ver qual que é o número 5. A questão número 5 é a letra C. Letra C. Então vamos para a resposta. Letra C. Seu rebaixamento de status social frente aos homens. Então, aqui, vamos voltar um pouquinho à música. Mirem-se quer dizer, olhem no exemplo daquelas mulheres de Atenas. Vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas. Então, elas não tinham uma vida própria, a sua vivência era para os seus maridos, né? Então, não muito diferente ainda da sociedade que nós temos, ainda que é uma sociedade machista, né, e provavelmente por isso que essa questão do Enem, né, essa questão da superação do machismo, que não é bom nem para os homens, nem para as mulheres, né, cada um tem o seu papel, né, com suas diferenças, suas especificidades, mas isso não significa um mais, outro menos, que isso não é bom para ninguém, tá? Na questão 6, Enem 2015. O que implica o sistema da polis? A palavra polis significa cidade. Vamos aqui por uma cor. Polis é uma extraordinária proeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos do poder. Enquanto, por exemplo, em alguns lugares, o que vale é o dinheiro, o poder, a riqueza, a fama, o sucesso,
Aqui na cidade, polis significa cidade grega, o que valia era a palavra. E veja só, não era a palavra de alguns, a palavra de todos. Todos podiam se reuniam lá na praça da cidade e aí cada um tinha direito a falar. Colocar a sua opinião, seu ponto de vista, defender os seus interesses, tentar convencer os outros de que o seu pensamento, a sua ideia era melhor. Mas daí quando o outro falava, também todos iam ouvir, né? Então todos tinham direito. Então a grande diferença é aqui que surge a filosofia, é justamente nessa questão aqui. Porque aí as pessoas precisam estudar, conhecer e começam para poder ir para a polis, ir lá na praça que se chamava Ágora, né? Em grego, praça é Ágora. Então lá na Ágora da cidade, na praça da cidade, na praça da polis, se reuniam e a maior força que se tinha era da palavra. Então não era mais da força, não era mais do medo, não era mais porque alguém tinha mais poder, outro menos poder, porque tinha um político era um político de muita fama, não, todos tinham a palavra. A palavra constitui o debate contraditório. O que é debate contraditório? Quer dizer, cada um tem sua forma de pensar. E aí se fazia, discutia, cada um colocava a sua argumentação, provavelmente, olha, polêmicas, né? Quando tem várias pessoas discutindo, todos têm direito à palavra. E todos devem ouvir também quando o outro está falando. Com certeza vai ter polêmica, porque as pessoas pensam diferente, mas isso faz parte da vivência humana e do nosso crescimento. Então, por isso, a filosofia sempre foi e sempre será contra a ditadura, que é justamente tirar o direito de expressão das pessoas, porque é isso que nos faz seres humanos, a capacidade de pensar, e essa capacidade de pensar é traduzido em palavras. Tá? Torna-se a regra do jogo intelectual assim como do jogo político. Então a palavra, veja bem, a palavra se torna fundamental. Vou até pôr aqui em vermelho aqui. Né? A palavra é fundamental, é a riqueza do grego. Né? Então, na questão 6, vamos ver aqui na questão 6, a resposta é a letra C também. Né? Então, nós vamos aqui para a letra C, resposta. Vamos pôr uma cor aqui, vamos pôr uma cor diferente. Então, a letra C. Constituir o lugar onde o corpo de cidadãos se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade. Então, aonde que eles iam? Na Ágora. O que era Ágora? Praça. Na praça, o que eles faziam? Todos tinham direito a falar e a ser ouvido. E quando o outro falava, também ouvia o outro. Então, na polis, ali na praça pública, na Ágora, em Atenas, de modo especial, se reuniam, todos falavam, e os cidadãos, então, eles iam deliberar, então iam pensar. O que nós vamos fazer, o que nós vamos decidir? Então, ali era decidido. E depois tinha as pessoas encarregadas daí de executar aquilo que era decidido pela comunidade. Então, era uma democracia direta. Nós temos hoje uma democracia representativa no Brasil. Ou seja, temos os nossos representantes, sejam eles deputados, senadores, vereadores, prefeitos, presidente, eles são nossos representantes, eles não são dono do poder. Eles são representantes. Mas aqui não, aqui a democracia era direta. O próprio cidadão estava lá na praça e se reunia. Hoje, com certeza, seria muito difícil. Mais de 200 milhões de brasileiros, como fazer isso? Talvez agora com a internet poderia se fazer uma forma de participação. Tem outras formas de participação, como conselhos, através de sindicatos, através de outros meios, né? De manifestação pública, de ir para a rua, manifestar a sua forma de pensar. Questão 7, Enem 2014. Então, na questão 7, né, vamos ver qual que é a resposta da 7, é a letra C. Vamos lá para a letra C, vamos marcar aqui para a gente poder ganhar tempo. Tá?
Vamos colocar em vermelho e vamos ver a questão. Olhamos o homem alheio às atividades públicas, não como alguém que cuida apenas de seus próprios interesses, mas como um inútil. Nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões públicas por nós mesmos, na crença de que não é o debate que é empecilho à ação, e sim o fato de não se estar esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da ação. Então está dizendo aqui que não é fácil, né? Vai criar desavença, vai ter debate, empecilhos, mas isso não é o pior. Isso vai ajudar para a hora da ação. Então, se todos participarem, então é um exemplo para... E veja, quem escreve isso aqui é Tucídides, né? Então, lá na antiguidade. Então, a importância da política. Hoje você fala tão mal da política, mas não é a política que é mal. Todos nós, seres humanos, somos seres políticos, porque nós vivemos em sociedade. Nós não somos uma ilha. Então, o problema não é política, é a politicagem, é o uso indevido da política. Então, a política, todos nós somos. Senão, se eu falar, eu não sou político, estou dizendo, eu não sou gente. Né? Porque se eu vivo com os outros, eu sou uma pessoa política, eu participo de uma sociedade. Texto 2. Um cidadão integral pode ser definido por nada mais, nada menos que pelo direito de administrar justiça e exercer funções públicas. Algumas dessas, todavia, são limitadas quanto ao tempo de exercício, de tal modo que não podem, de forma alguma, ser exercido 2 vezes pela mesma pessoa, ou somente podem sê-lo depois de certos intervalos de tempo. É questão democrática, né? Então, de 4 em 4 anos, por exemplo, no Brasil, se muda prefeito, se muda vereadores, depois, em outra época, muda o presidente, muda os senadores, muda os governadores, deputados federais, estaduais. Então, a resposta aqui. Comparando o texto 1 e 2, tanto de Tucídides, no século V a.C., quanto a Aristóteles, século IV a.C., a cidadania era definida como a participação política. Uma pessoa que não participava na política era chamada de idiotes. Um idiota, uma negação, um zero à esquerda. Tá? Então, era muito importante a participação. Cidadão se dava na política e a pessoa só era feliz nessa participação. Então, temos que recuperar sim isso, porque senão nós acabamos soltando os nossos direitos na mão de alguns que realmente não vão estar nos representando a contento. Na número 8, vamos ver a resposta, letra A. Até já comentamos essa questão. No contexto da polis grega, as leis comuns nasciam de uma convenção entre cidadãos. O que é convenção? Convenção significa que as pessoas se reúnem e aí dizem, vamos combinar assim? E aí combinavam. Todos os cidadãos combinavam, definida pelo confronto de suas opiniões. Então, primeiro eles discutiam, as opiniões eram diferentes, mas aí chegava um consenso, uma convenção em verdadeiro espaço público. A ágora, lembra que eu falei o que é ágora? Praça. Na ágora, eles conversavam, dialogavam até chegar a um acordo, que era uma convenção, confronto esse que concedia a essas convenções a qualidade de instituições públicas. Vamos ver o que está perguntando. No texto está relatado um exemplo de exercício da cidadania associado ao seguinte modelo de prática democrática: democracia direta. Direta por quê? Porque era o próprio cidadão que saía da sua casa, ia ali para a praça, a ágora, e ali eles discutiam, confrontavam as ideias, as opiniões, com certeza dava até briga ali de ideias, não de física, né? Até chegar a uma convenção, chegar a uma ideia, chegar a uma decisão. E aí, essa decisão significa que a democracia é uma democracia direta, não é a democracia representativa como nós temos hoje no Brasil, onde nós elegemos alguém que vai depois decidir em nosso nome. Nós damos como que uma procuração no dia da eleição para que ele age em nosso nome. Nem sempre isso acontece. Às vezes ele age em nome próprio,
dos direitos, dos interesses pessoais dele do que o nosso. Então, às vezes a gente elege e depois a gente também não vai saber, não procura saber se realmente aquele que a gente elegeu está falando em nosso nome ou está falando no nome dele mesmo. Enem 2009. Segundo Aristóteles, na cidade com o melhor conjunto de normas e naquela dotada de homens absolutamente justos, os cidadãos não devem viver uma vida de trabalho trivial ou de negócios. Esses tipos de vida são desprezíveis e incompatíveis com as qualidades morais. Tampouco devem ser agricultores os aspirantes à cidade, pois o lazer é indispensável ao desenvolvimento das qualidades morais e à prática das políticas. Então, vejam bem, na época do Aristóteles, século IV a.C., veja, ele valoriza o trabalho intelectual, mas ele desvaloriza os trabalhos mais corporais. Veja só, ele diz que um intelectual não deve trabalhar como agricultor, por exemplo. Diz que isso não condiz com a vida de alguém que é intelectual. Então, o trabalho não era valorizado como hoje. O trabalho para eles era o trabalho intelectual. O trabalho manual, o trabalho braçal, o trabalho prático, não era visto como algo de alguém que tinha um nome. Ele dizia que as pessoas, como é que eu vou fazer para debater e ser uma pessoa que pensa? Eu preciso deixar essas coisas para lá. Então era desvalorizado. Então o trabalho hoje é super valorizado, né? Nós até dizemos que o trabalho dignifica a pessoa. Então era outra concepção, né? Para eles trabalho era tripalho, né? A palavra tripalho era um instrumento de tortura. Então trabalhar manualmente, braçalmente, era visto como uma tortura, como, né? Não era visto como algo importante. Então o trabalho era coisa de escravos, os escravos que iam trabalhar para manter a cidade, a alimentação e as necessidades básicas. Então, nessa questão 9, a resposta é a letra B. Então, já vamos para ela, para a gente ir ganhando tempo aqui. Vamos pôr uma cor diferente, vamos pôr um verdinho aqui. Era entendida como uma dignidade própria dos grupos sociais superiores, fruto de uma concepção política profundamente hierarquizada da sociedade. O que é uma hierarquia? Tem aqueles que têm mais poder, que então, segundo Aristóteles, eram os cidadãos, que não deveriam, não devem viver uma vida de trabalho ou de negócios. Isso é para escravo. Então, eles se achavam mais do que os outros. Então, mesmo que havia uma democracia, mas o trabalho braçal, o trabalho mais bruto, mais difícil, que exigia mais força física, não era considerado uma coisa para aqueles que estavam no topo da pirâmide social. Então, uma hierarquia. Hierarquia significa, tem lá um que manda mais, um que manda mais ou menos, o outro que não manda quase nada, né? E o escravo, que é aquele que realmente... Tá? Número 10. Vamos ver a número 10. A resposta da número 10 é a letra D. Então, vamos marcar aqui. Letra D do Enem. Vamos pôr uma corzinha diferente. Vamos pôr aqui essa cor aqui. Então, vamos para a questão. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides, lembra de Parmênides? Havia uma disputa entre Parmênides e Heráclito. Parmênides, esse aqui, dizia que apesar de que as coisas mudam, elas estão sempre mudando, mas isso é apenas aparência. Porque você nasce, cresce, fica adulto, envelhece, mas você continua sendo quem você é. Você não deixa de ser, apesar da sua mudança, da mudança na sua aparência, no seu físico, você continua sendo você mesmo. Tanto é que você apresenta seu passaporte, sua identidade, e todo mundo vai saber que você é mesmo. Então,
O contrário, o Heráclito, que dizia que todas as coisas estão em constante transformação e mudança, que a realidade única é a realidade de transformação, que na medida que você vê uma coisa, ela já mudou aqui. Então, a partir dos contrários, vai nascer coisas novas. Então, do positivo e negativo vai surgir a luz, do marido e a mulher vai nascer um novo bebê, e assim por diante. Das diferentes notas musicais vai surgir a harmonia da música, enfim, desses contrários, vai sempre surgir coisas novas. Então o novo é constante. É difícil para conhecer, porque quando você conhece, aquela coisa já deixa de ser. Então é sempre uma constante. Então, para o Heráclito, as coisas estão em constante mudança. Para Parmênides, as coisas elas têm uma identidade. A mudança é apenas aparência. Então, para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão. Por que objeto de razão? Porque na medida, apesar da sua mudança física durante todas as fases da vida, a razão é capaz de conhecer aquela pessoa. Enquanto a sensação era algo que passava. Então, vamos continuar a leitura. E não de sensação, e era preciso estabelecer uma relação entre o objeto racional e o objeto sensível, o material, que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Então, valorização da razão em detrimento da sensação. Então, veja bem, é Platão que está dizendo. O que ele valorizava? Valorizava o conhecimento racional e desvalorizava o conhecimento que nós adquirimos através dos sentidos, que para eles é apenas a aparência, que seria as sombras lá na caverna. Tá? Então, não é a realidade, seria apenas a aparência. Tá? Vamos ver então o que está perguntando. O texto faz referência à relação entre razão e sensação. O que é essa razão e sensação? Vamos pôr aqui em ver. Razão é o conhecimento fora da caverna, que é que só um dos prisioneiros consegue se desprender, tirar as correntes e caminhar em direção à luz. Então esse é o conhecimento racional. E a sensação é aquele conhecimento através dos 5 sentidos, que é o conhecimento passageiro. Então, enquanto o seu João, que era criança, que se tornou jovem, adulto e é uma pessoa idosa, ele mudou, né? O corpo dele mudou, mas a nossa razão consegue captar que ele continua sendo o seu João, apesar de todas as mudanças. Então o texto faz uma referência entre razão e sensação. Então o nosso conhecimento pode ser de duas formas, racional e pela sensação. Sensação é o quê? Sentidos. A palavra sensação vem de sentidos. Quais são os sentidos? Olfato, paladar, visão, audição e assim por diante. Um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa relação, letra D então, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Então, a razão então, é o nosso pensamento. Então, através da matemática, por exemplo, 2 mais 2. Um triângulo tem que ter 3 lados em qualquer lugar, enquanto a sensação pode nos enganar. Segundo Platão, ela pode nos enganar. Se a gente pegar aquelas ilusões de ótica, né, procurar algumas imagens no Google aí com ilusões de ótica, a gente vai perceber que realmente, muitas vezes a gente se engana. Né? Mas depois, durante os estudos da teoria do conhecimento, vai ter, por exemplo, o Kant, que vai tentar fazer essa união, dizendo, não, é importante sim a razão, nosso pensamento, aquilo que está dentro de nós, que é a nossa capacidade racional, mas também nós precisamos dos sentidos, para que os sentidos possam... Por isso que quando alguém estuda, ele estuda as teorias, né? A pessoa faz engenharia, por exemplo, ela vai fazer as teorias, mas ela vai ter que fazer um estágio para fazer essa ligação entre a prática e as teorias. E, ao mesmo tempo, através da experiência, da sensação, melhorar as teorias, né? Então, o Kant vai fazer, por exemplo, isso, tá?
Então, temos aí essas 10 questões e espero que você possa aprofundar, entender e ver o quanto é importante a teoria do conhecimento, o Enem, o quanto que ele usa, então, a filosofia e a importância disso para o nosso crescimento como cidadão, como ser humano, como alguém que procura um conhecimento maior.